Bom, vou falar um pouquinho do meu time. Ele é um time diferente. Nós somos o primeiro time LGBT aqui de Minas Gerais, os Barbixas. E, para começar a falar dele, eu preciso falar um pouquinho de mim, da minha história. Eu tenho uma lembrança que eu sempre fui uma criança, assim como se diz, um pouco afeminada. Não podia tocar El Chan, que eu estava lá. Não podia ver minha irmã mexer no cabelo, já queria fazer uma trança no cabelo dela, ficava vislumbrado com aquela quantidade de esmalte e cores que a minha avó tinha. Né? E isso nunca desviou o meu olhar para o esporte. Eu lembro que um dos primeiros presentes que eu ganhei na vida foi do meu avô. Ele me deu uma bola de futebol e ele me ensinou a chutar. Gente, isso foi o divisor para mim. Meu olho brilhou ali, eu fiquei assim, gente, eu quero jogar esse trem toda hora. Eu ficava chamando, vamos para a rua jogar bola, vamos para a rua jogar bola. E eu amava aquilo. Era o meu presente favorito disparado. E foi passando o tempo, eu ainda continuei sendo uma criança mais afeminada. E eu fui reparando que eu era diferente dos meus colegas. E foi com 6 anos, sim, gente, 6 anos. Sabe quando você ensina a criança a contar no dedinho assim, quantos anos você tem? 1, 2, 3. Eu atrelei essa lembrança a essa memória de contar nos dedos. E eu, com 6 anos, foi quando eu olhei no meu dedinho assim, opa, tenho 6 anos. Eu sou diferente dos meus coleguinhas. Porque, naquela época, não sei como está hoje, mas, pelo menos, na minha escola era assim. Os menininhos chegavam para as menininhas, você quer dançar quadrilha comigo? E eu não queria chamar nenhuma menina para dançar comigo. E eu achava isso, poxa, mas ninguém está falando de chamar um menino. E eu queria convidar meu crush mirim da época. Né? E o tempo foi passando e eu tive o futebol e o esporte como refúgio para essa diferença. E eu joguei em vários times, né, que eu passei, joguei em várias escolas que eu participei, viajei, joguei pela seleção de futebol de campo da minha cidade. E tem uma frase que me falaram uma vez que eu escutei, na verdade, né, e que me marcou muito, que foi o seguinte: Gustavo, viado. Não, ele não é não, gente, ele joga bola bem. Então, a sociedade a gente impõe 2 interpretações, e muito maldosas até, né? Que o gay não pode jogar futebol. E se ele sabe jogar futebol, ele não joga bola bem. Né? Então, eu cresci continuando a me esquivar desses pensamentos, dessas atitudes. Vivi uma vida dupla de personagem. Até os meus 17 anos, foi aí que eu falei, parar com isso. E mal sabia eu que, aos 24, eu teria uma felicidade enorme ao fundar esse time. O Barbicha surgiu a partir de uma ideia já fundada por times no Rio de Janeiro e São Paulo. E esses times me ajudaram na divulgação para que outras pessoas interessadas entrassem em contato comigo e para a gente dar sequência aqui em Minas Gerais. Aconteceu tudo muito rápido, gente. Eu lembro que foi numa quarta, eu criei um grupo no WhatsApp. Gente, no primeiro dia apareceram 50 pessoas. Eu fiquei perplexo, não imaginava nunca que ia chegar esse número de pessoas. E no fim de semana, no domingo, aconteceu a nossa primeira pelada e apareceram 21 pessoas. A ideia era promover um espaço, né, seguro, onde as pessoas poderiam praticar futebol lá. Tinha todos os tipos de pessoas, assim, gays, né? O mais afeminado, o mais normativozinho, todos os tipos. E a ideia era promover um espaço que não tenha essa distinção, não tenha o preconceito, não tenha a fala que machuca o outro, o olhar ou qualquer ato, seja assim. E era para ser uma ideia, uma pelada de um fim de semana. Mas não, a ideia virou projeto e a gente recebeu o primeiro convite para participar do primeiro campeonato, né, que, como foi comentado, que foi o Campeonato Nacional de Futebol Gay, a Champions League Gay. E que aconteceu no ano passado, e eu gosto de dizer que eu saí vitorioso por 2 motivos nesse campeonato. Um foi porque saímos campeões. Uhul. E 2 foi porque eu tive finalmente a coragem de sair do armário, porque eu sabia a dimensão e o impacto que eu poderia atingir outras pessoas tendo esse ato, já que eu estava à frente do time, né? Então, com isso, a gente cresceu numa dimensão que a gente
não imaginava nunca, de peladinha, de final de semana e tal, ganhando um campeonato nacional, aquela coisa toda. E a gente recebeu um novo convite, que foi em junho do ano passado, e feito pelo Mineirão, para celebrar o orgulho LGBT, e a gente promover uma partida de futebol dentro do Mineirão. Ironicamente, o nosso aniversário também em junho, junto com a celebração do orgulho LGBT, e foi assim de uma alegria, gente, que é incomensurável. Não tem como botar em palavras o que eu senti lá. Foi sonho de criança estar lá, de ver na televisão aquele pessoal e aquela palavra que não sei se pode falar, fora, e jogando lá, sabe, que tanto de gente talentosa que já passou lá, e eu tô lá cantando o hino nacional. Eu chorei tanto, vocês não têm ideia, eu chorei pra caramba. E com esse feito, a gente conseguiu mais uma façanha, né? Que foi nos tornarmos o primeiro time LGBT do Brasil a ocupar um estádio de futebol já sediado uma Copa do Mundo, né? Então, deixa eu só linkar aqui o que eu ia falar. Tá, agora vem a parte que eu tenho que falar, que é uma estatística não muito feliz, mas que eu acho interessante botar nesse assunto, porque nem todo esse caminho de conquistas e alegrias sempre foram assim, e sabemos como é que o futebol é. Basta a gente olhar e quantos jogadores são assumidos hoje em dia pelo mundo. E eu tenho um exemplo muito triste, que é do Justin Fashanu. Ele jogava na Liga Britânica da época, em 1998, e ele assumiu publicamente sua sexualidade. E aí ele escreveu uma carta se despedindo e negando ter tido relações com um menor de idade, 17 anos, que ele foi acusado na época. E na carta ele afirmava que, por ele ser gay, as pessoas não iriam tratá-lo da forma justa como ele merecia. E ele acabou cometendo um atentado contra a própria vida, né? Então, desse ato infeliz, estatisticamente falando, a gente pode ver que, passados 15 anos hoje, esse tabu vem caindo aos poucos, sim, e vários atletas de várias outras modalidades vêm se assumindo sem medo, tendo coragem de falar: não, eu tenho orgulho de ser quem sou, né? Mas, infelizmente, no Brasil, estatisticamente falando, é muito baixo ainda, principalmente no futebol. Quantos jogadores de time assim, com nome renomado já falaram abertamente sobre a sua sexualidade? Mas quase nenhum fala sobre, e a gente não adianta achar que não existe, pois existe. Eles só brutalmente podem ter o seu contrato rescindido por ser quem são, né? Infelizmente. Então, mas tendo em vista toda essa visibilidade, impacto que a gente tem, a gente resolveu ampliar o time, e o que era hoje são 4. Né? Antes éramos apenas o futebol, hoje temos o nosso caçula, que é o time feminino de futebol, temos o handball, o vôlei e a corrida. Temos ativos no time por volta de 200 pessoas, mais ou menos. E conquistar troféus, né, reafirmar nossos direitos na sociedade são importantes, sim. Mas tendo próximo da gente depoimentos dos nossos jogadores, é muito mais recompensador. Tem pessoas que foram expulsas de casa, tem pessoas que, nos seus momentos de tristeza profunda mesmo, depressão, já tentaram cometer algum ato contra a própria vida e viram na gente um refúgio, alguém que para dar a mão. E isso não tem prêmio que pague, não tem visibilidade que pague, porque a gente está falando de uma vida, e toda vida deveria importar, certo? Então, o time sempre teve essa premissa de dar a mão às pessoas. E, inclusive, o gênero para nós também não importa, pois vocês, mulheres, também importam no futebol, acreditem. Inclusive, nosso treinador, que é maravilhosa, que é bravíssima, é mulher, né? Então,
tendo essa premissa de ajudar as pessoas através de trabalhos sociais e tudo, a gente só quer também mostrar um outro lado do LGBT que é mal interpretado. Nós somos pessoas como quaisquer outras, humanos como quaisquer outros, somos alegres, temos o nosso lado amoroso também, e temos competências técnicas, esportivamente falando também, e não tem nada de errado, eu acredito, né, em ser quem somos. Por isso, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui seria que, ansiosamente, a gente espera um dia mesmo, não haver essa segregação entre nós, LGBTQ+, e os héteros, ou qualquer outra sigla e orientação sexual, pois, diante do esporte, nós somos todos iguais, né? Obrigado, gente.